durante esse período de pandemia, nós da comunidade científica vimos a importância da gente divulgar os resultados da pesquisa de uma maneira mais rápida, que é uma forma de contribuir junto à sociedade. Nesse contexto, que os pré-prints vêm surgindo como uma modalidade de publicação de grande relevância em situações como essa, em que há uma necessidade da gente publicar rapidamente os resultados de pesquisa. No entanto, os pré-prints são publicações científicas que ainda estão em avaliação, ou seja, a gente deposita a nossa pesquisa científica, o nosso artigo científico num repositório de pré-print e, enquanto isso, ela vai sendo avaliada dentro dos parâmetros normais de produção científica. É diante desse contexto que a gente viu a necessidade de entender como esses pré-prints estão circulando junto à sociedade, como que os jornalistas têm enquadrado, têm apresentado para a população o que são pré-prints, tentar entender como que esses enquadramentos jornalísticos afetam a percepção pública sobre a ciência. Para nos aproximarmos desse contexto, a pesquisa adotou procedimentos metodológicos mistos complementares, dado ao desafio que é entender a circulação de um gênero de comunicação científica que também é desafiador para a própria comunidade científica. No primeiro momento, fizemos uma análise bibliográfica com a identificação e seleção de um conjunto de pesquisas disponibilizadas em pré-prints que tratava sobre a Covid-19. Em seguida, nós fizemos uma análise altimétrica. A altimetria é exatamente como uma disciplina que analisa a circulação de pesquisas científicas em fontes não tradicionais, né, como blogs, redes sociais e também mídia digital. Então, nós analisamos a cobertura midiática desse conjunto de pré-print, analisando a incidência dessas pesquisas em matérias de portais de notícias da mídia oriundas do Brasil. Em seguida, nós tipificamos qual era o acesso e o grau explicativo que esses pré-prints tinham nas matérias, tentando entender o quanto que era disponível essa matéria e o quanto ela esclarecia aos leitores que se tratava de uma pesquisa ainda não avaliada por pares. A gente colocou nível e escala do grau informativo em que os pré-prints eram tratados nessas matérias. Em seguida, analisamos o enquadramento midiático de cada artigo, tentando analisar, então, como que ele era abordado, qual era o foco do discurso nas matérias, né? E terminamos analisando a repercussão das matérias nas redes sociais. Os resultados do nosso estudo indicou que pouco mais de 38% das matérias mencionavam que a pesquisa divulgada estava em processo de avaliação e 27% das notícias omitiam essa informação e 19% delas faziam menções superficiais ou mesmo errôneas. Quanto aos enquadramentos, nós identificamos notícias com ênfase mais em crises políticas e epistêmicas e com menor proporção relacionada à verificação de fatos ou construção crítica ou explicativa, sendo que todas elas traziam controvérsias científicas no centro da discussão. Para ilustrar o que a gente está falando, eu trouxe aqui alguns exemplos. A UOL destaca que há muita confusão entre os estudos, que é necessário até que pesquisadores dos Estados Unidos e Canadá analisem esses estudos para tentar ver se existe eficácia e segurança dos medicamentos. Um outro jornal coloca que os estudos dividem a comunidade científica. Então, essa incerteza sobre os achados científicos, essa falta de consenso, o que é natural dentro do campo científico, porque é assim que a gente faz ciência, é assim que a gente produz conhecimento, isso acaba sendo muito enfatizado por esses jornalistas que não conhecem as dinâmicas de produção de conhecimento científico. E percebemos o quanto que o enquadramento do jornalismo sobre essas incertezas afetava, de alguma maneira, a forma como a própria população compreendia o processo de produção de conhecimento. A própria população acabava contestando menos o que estava escrito nas matérias jornalísticas e muito mais a própria ciência, os próprios achados científicos, colocando as instituições científicas numa situação um tanto quanto vulnerável. Então, as principais contribuições para a área é justamente ressaltar a importância de um jornalismo científico comprometido com as evidências, mas principalmente comprometido com o esclarecimento junto à população. É reconhecer que o jornalismo científico, a divulgação científica, tem um papel muito importante de informar a sociedade.